Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você ainda não enriqueceu? Talvez você culpe o governo, talvez a sua família, ou até a falta de sorte. E se eu te falar que existe algo que segura a maioria das pessoas na pobreza e está dentro de cada um? Alguns deixam ele comandar a vida, enquanto outros conseguem controlá-lo. E eu estou falando do homem criança dentro de você, ou a mulher criança. Se você já se perguntou por que o dinheiro escapa das suas mãos, por que você vive no vermelho ou porque parece que todo mundo está progredindo menos você, provavelmente é culpa do homem criança. Por isso, hoje vamos mergulhar em 8 razões pelas quais um homem criança está te segurando. E mais importante, o que fazer para deixar ele para trás e finalmente construir riqueza. Primeira razão, você quer resultados imediatos, assim como uma criança querendo doce. Esse é talvez o maior traço do homem criança. Ele quer tudo agora, sem esforço e sem sacrifício. Age como uma criança na fila da padaria, que vê o doce na vitrine e começa a chorar, gritar, espernear, só para conseguir aquele prazer imediato. O problema é que assim como a criança não entende o valor do dinheiro ou o custo do doce, o homem criança também não entende o processo. Ele quer o carro novo agora, a viagem dos sonhos parcelada em 12 vezes, o celular topo de linha, mesmo que isso signifique ficar sem pagar a conta de luz. Inclusive, alguns dias atrás, eu vi um vídeo de um cara que vendeu o lote que a mãe tinha deixado para ele para ficar 3 dias em um hotel luxuoso. Sim, você não ouviu errado. Ele vendeu um lote, viajou para outra cidade para ficar 3 dias vivendo como um rico. Esse é um exemplo perfeito do homem criança. Ele não entende que a riqueza, ou no caso do nosso exemplo, ter uma vida boa, uma vida luxuosa, é um processo de longo prazo, onde você trabalha, investe, compra ativos e esses ativos vão pagar o seu estilo de vida. Só que antes, você precisa renunciar, precisa de disciplina, de ações pequenas e consistentes que só vão dar resultado lá na frente. É como plantar uma árvore, você rega hoje, mas a sombra só vem anos depois. Só que quando o homem criança escuta isso, ele sente uma aversão. Ele não pensa em construir algo aos poucos, porque isso dá muito trabalho. E essa mesma mentalidade imediatista, que o faz buscar enriquecimento rápido, também afeta os seus hábitos de consumo. Ele quer satisfazer os desejos na hora, sem pensar nas consequências. E isso não é individual. 77% das famílias brasileiras têm alguma dívida, e boa parte disso vem de compras impulsivas. Mas tá, agora que você já sabe que o homem criança vai te lascar financeiramente, o que você pode fazer para não cair nessa armadilha? Bom, tem 2 regras que você pode seguir para ter um controle sobre os seus gastos. A primeira é esperar 7 dias para fazer uma compra grande. Por exemplo, se você viu um tênis no shopping do jeito que você gosta, mas ele custa R$600, então você espera 7 dias e depois decide se vai querer comprar ou não. Geralmente aquele impulso de compra vai embora e você consegue pensar racionalmente. A outra regra é sempre que você for fazer uma compra acima de R$1.000, você precisa guardar 10% do seu salário até atingir pelo menos 70% do valor da compra. Assim, você consegue parcelar em 3 vezes no máximo e não fica pagando juros no cartão. Agora você pode pensar, nossa, mas assim eu vou demorar um tempão para comprar as coisas. E é justamente aí que o homem criança está agindo dentro de você. Entenda uma coisa, as coisas não acontecem no tempo que você quer, mas sim no tempo que você consegue. Segunda razão, você não assume a culpa pelos seus erros. O homem criança sempre aponta o dedo. Se perdeu o emprego, é culpa do chefe. Se está endividado, é culpa do banco. Se não tem dinheiro, é culpa da economia. Mas a verdade é que ninguém enriquece sem assumir responsabilidade. Riqueza exige que você se olhe no espelho e diga, eu fiz isso e eu vou consertar. Um estudo do Serasa mostrou que 63% dos brasileiros inadimplentes em 2024 poderiam evitar a dívida com um melhor planejamento. Ou seja, não é só o sistema contra você, suas escolhas também têm um peso grande. À primeira vista, pode até parecer mais fácil e confortável apontar o dedo para as circunstâncias ou para as pessoas ao seu redor, mas quando você escolhe esse caminho, está apenas adiando as soluções que você tanto procura. Um provérbio chinês traz uma reflexão interessante sobre isso. O homem que culpa os outros tem um longo caminho a percorrer. O homem que culpa a si mesmo está a meio caminho. E o homem que não culpa ninguém já chegou ao seu destino. Essa frase carrega uma lição profunda. Sempre que você coloca a culpa em algo ou alguém, acaba se afastando da solução. É como se ao focar no que está fora do seu controle, abrisse mão do protagonismo na sua própria vida. No entanto, ao olhar para si mesmo, você começa a assumir as responsabilidades por suas ações e decisões. E esse é um sinal de amadurecimento, pois significa que você está tomando as rédeas da sua vida e se concentrando no que realmente pode mudar. Todos nós enfrentamos desafios, seja na carreira, nos negócios ou na vida pessoal. A forma como reagimos a essas dificuldades é o que define o nosso sucesso. Por exemplo, é fácil culpar o chefe por não receber uma promoção ou culpar o mercado por não ter conseguido um novo cliente.
Só que se em vez disso você se perguntasse, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Será que você está realmente se destacando? Está indo além do básico ou simplesmente esperando que o reconhecimento chegue até você? Esse tipo de questionamento transforma sua visão sobre os problemas. Em vez de perder tempo reclamando, você começa a agir. Terceira razão, você vive para impressionar os outros. Pouca gente admite, mas muitas pessoas vivem assim. Não compra o que quer, compra o que quer mostrar. Você não troca de celular porque precisa, você troca porque quer que os outros vejam que você tem um iPhone do último modelo. Você não viaja porque ama viajar, você viaja para querer postar a foto e ganhar curtidas. Esse é um homem criança, um adulto que ainda precisa de aplausos para se sentir suficiente. Só que essa necessidade de aprovação vai te custar caro, e não só em dinheiro. Ela custa liberdade, custa paz e está custando seu futuro. Enquanto você se preocupa com o que os outros vão pensar do seu carro, ou da sua roupa, ou do seu estilo de vida, você deixa de construir coisas que realmente importam. E o mais absurdo é que as pessoas que você tenta impressionar nem ligam. A verdade é essa, ninguém está prestando tanta atenção na sua vida quanto você acha. A maioria só dá um like no automático e segue o feed, mas a conta do cartão, bom, essa fica com você. Pensa comigo, se você gasta 6 mil num celular e ganha 20 reais por hora, você trocou 300 horas de trabalho, quase 2 meses, por um aparelho. Enquanto isso, quem realmente enriquece está investindo esse dinheiro, seja em um curso para aumentar seu valor no mercado, ações de empresas lucrativas ou até em um notebook para começar a ganhar dinheiro pela internet ou estudar para um concurso. Quarta razão, você ignora as consequências. Você já viu uma criança quebrar um brinquedo e simplesmente passar para o próximo, sem se preocupar com o que perdeu? O homem criança faz o mesmo com o dinheiro. Ele ignora as dívidas, empilha gasto em cima de gasto e vive como se o amanhã nunca fosse chegar. Ele acha que depois vai resolver, só que esse depois vira um peso que esmaga qualquer chance de enriquecer. Cada boleto atrasado, cada parcela de cartão que acumula juros, cada compra por impulso é um brinquedo quebrado que ele joga fora. O homem criança não olha o extrato, ele não calcula os juros e não pensa no custo de viver acima do que pode. Ele apenas fecha os olhos e vai comprando o que quer, porque assim como uma criança, ele acredita que alguém vai consertar a bagunça. Mas o mundo real não perdoa essa infantilidade. Ignorar as consequências é escolher ficar preso. A dívida que você empurra com a barriga não desaparece, ela só cresce. Enriquecer exige enxergar o preço de cada escolha, desde a roupa que você não precisava até o café que você compra todo dia que vira centenas de reais no fim do mês. Pare de agir como se o futuro fosse resolver tudo sozinho. Sente hoje, abra suas contas, encare os números, faça um plano, corte o que não é essencial e pague o que deve, mesmo que seja aos poucos. Cada passo que você dá para enfrentar as consequências é um passo para fora do buraco financeiro. Quinta razão, você depende dos outros. Esse é um sinal claro de que você ainda é uma criança no corpo de um adulto. Crianças naturalmente dependem dos pais para tudo. Depende de comida, abrigo, segurança e orientação. Elas não têm autonomia e nem deveriam ter. Mas o problema é quando essa dependência atravessa a infância e se instala na vida adulta. O homem criança vive assim. Quando o cartão estoura, ele vai lá e pede ajuda dos pais. Se não consegue pagar o aluguel, ele pede ajuda de um amigo. Se ele perde o emprego, não importa, porque ele está morando com os pais, mesmo que já tenha mais de 30 anos nas costas. E assim, o problema não é você pedir ajuda, porque vai ter alguns momentos que você vai precisar de ajuda, e poder contar com quem tá do seu lado é sempre bom, mas se você depende dos outros pra tudo, aí meu amigo, você precisa dar um jeito na sua vida. Quanto mais você depende de alguém, quanto mais você terceiriza sua responsabilidade, mais você se acostuma a não resolver os seus problemas. E fazer isso é basicamente matar qualquer futuro de sucesso que você possa ter, porque ninguém está tão preocupado com a sua vida quanto você deveria estar. Essa dependência cria uma armadilha. Você nunca aprende a se virar, nunca desenvolve a disciplina de juntar dinheiro, nunca constrói autonomia financeira. E quem não é financeiramente independente vive vulnerável, porque basta um problema em que ninguém queira ou possa te ajudar que você fica lascado. Daí acontece o quê? Você é obrigado a pedir um empréstimo no banco com juros absurdos e ficar anos preso a uma dívida que poderia ser evitada caso você se comportasse como um adulto. Um homem adulto entende que ninguém vai fazer isso por ele. Ele busca conhecimento, ajusta gastos, cria novas fontes de renda e principalmente assume que a responsabilidade financeira é dele e de mais ninguém. Se você ainda depende dos outros para sobreviver, para sair do sufoco ou para manter o padrão de vida, você só tem a idade de um adulto, mas você ainda é uma criança. Sexta razão, você acredita em histórias mágicas. Crianças acreditam em histórias mágicas porque, para elas, o mundo ainda é um espaço onde tudo pode acontecer, sem muita explicação, basta ela desejar muito.
O homem criança não é tão diferente. Ele cresceu, mas manteve essa mesma estrutura mental. Vive à espera de uma solução mágica que o tire da situação atual e o coloque quase que instantaneamente na vida que idealiza. Por isso, ele é atraído por promessas de enriquecimento rápido, por atalhos que garantem sucesso sem esforço e que supostamente resolvem em dias aquilo que na realidade demanda anos de construção. Ele não percebe que na vida adulta, os contos de fada ganhou outra forma. Agora aparecem como day trade, cursos milagrosos, apostas fáceis, tigrinho, loteria ou até como a ideia ilusória de que basta mentalizar o que quer para que tudo aconteça. Eu mesmo, alguns anos atrás, comecei a fazer apostas esportivas. Nos primeiros dias só ganhava. Passei de R$200 para 500, depois para 700 e assim foi. Daí, como todo homem criança, eu achava que tinha descoberto a manha do dinheiro. Sabe quando você aperta alguns botões no GTA e do nada aparece um jato na sua frente? Então, é a mesma lógica. Só que por eu acreditar que poderia ficar rico sem esforço, eu fui facilmente iludido por histórias mágicas. Em alguns meses, eu já estava com R$3.000 negativos no aplicativo de apostas e simplesmente não conseguia parar de apostar. Só quando eu realmente amadureci mentalmente que eu me libertei desse vício. Na vida real, não existe código secreto, não existe dinheiro aparecendo do nada na sua frente. Existe risco, existe perda e principalmente existe a dura consequência de não aceitar que a riqueza envolve trabalho inteligente, tempo e constância. Sétima razão, você imita os hábitos das pessoas à sua volta, mesmo que sejam ruins. Na infância, imitar os colegas é quase uma necessidade. As crianças observam, copiam e repetem comportamentos porque ainda não sabem quem são de verdade. Elas querem se sentir aceitas, pertencer a um grupo. Esse é um mecanismo natural de socialização. O problema é quando você leva isso para a vida adulta e começa a imitar as pessoas erradas. O homem criança age assim, ele não escolhe com clareza quem influencia a sua vida, ele apenas se adapta, repete e se deixa levar pela força do ambiente. E na maioria das vezes, acaba reproduzindo hábitos que são ruins e sabotam silenciosamente qualquer possibilidade de crescimento. Se você está cercado de pessoas que gastam demais, que não se preocupam com o futuro ou que vivem apenas pelo prazer, você vai fazer igual. Isso é quase que inevitável, porque é mais fácil seguir o grupo do que romper com ele. Você não quer contrariar, não quer pensar diferente, e mudar de direção exige um esforço e uma autonomia que você ainda não desenvolveu. É fácil cair nessa armadilha, porque existe um conforto psicológico em seguir o grupo, em não ser aquele que pensa diferente, ou que escolhe um caminho fora do padrão, mas isso tem um preço, e geralmente é a sua liberdade. Oitava razão, você não aprendeu a dizer não. Crianças cedem facilmente à pressão dos colegas, aceitam desafios que não fazem o menor sentido, fazem o que não querem só para não serem excluídas ou impressionar os outros. E o homem criança mantém exatamente esse mesmo padrão, mas disfarçado de gentileza ou boa convivência. Ele diz sim quando queria dizer não, sai pra balada mesmo quando está quebrado, empresta dinheiro que não tem, compra presentes caros apenas para não ficar feio diante do grupo. Só que na vida adulta, essa incapacidade de impor limites tem um custo real e acumulativo. Ela impede a construção de patrimônio, drena sua energia, consome recursos e distancia você da liberdade financeira que tanto deseja. Pense bem, cada sim que você dá para o que não é essencial é inevitavelmente um não para o seu próprio futuro. Quando você gasta R$200 em um jantar apenas para impressionar, são R$200 a menos na sua reserva de emergência, no seu investimento ou na realização de um projeto importante. E isso parece pouco, né? Mas esse pouco, repetido diversas vezes, cria um padrão. O padrão de sacrificar o que é relevante pelo que é momentâneo. Por isso, você precisa praticar a dizer não. Não estou falando que você tem que dizer não para tudo. Apenas para o que você não pode ou não quer fazer no momento. E redirecione esse dinheiro ou essa energia que você iria gastar para algo que te aproxime da vida que você quer. E como último ponto, mate o homem criança. Você já parou para pensar onde estaria hoje se tivesse começado a investir há 10 anos? Se você tivesse dito não para aquele parcelamento? Se você tivesse estudado mais sobre dinheiro? O homem criança te trouxe até aqui, mas não é ele que vai te levar para o próximo nível. Enriquecer não é sobre ter um salário milionário ou acertar na loteria. É sobre tomar decisões adultas. Pensar, planejar, aprender, arriscar, dizer não e priorizar coisas relevantes, assim como qualquer adulto.